escola dominical. Filmar. Mas eles estavam falando e a noite depois o judeu chegava se você não está vendo o alvo, está muito. quando não pode entrar, por que não pode entrar? Não tem cartão magnético. Imagine tira um protetor, uma pessoa que se desvia do caminho do Senhor, Rogério. Já falou, Rogério. A pessoa que se desvia do caminho do Senhor e fica no mundo algum tempo aí no cativeiro. Quem não fez essa identidade? Não pode ser assim. Ele não precisa de algo mais. Deus faz isso dentro dele. Registrado. Eu vou falar aqui rapidamente para o subsídio teológico, que é que você não tem. Independente da visão da autoria de Éfeso e Neemias em alguma relação com crônicas, o ponto de vista teológico do livro é o seguinte: a mensagem endereçada à comunidade pós-exílica dos judeus. Foi-se a primeira leva, Zorobabel, a segunda leva, retorno do cativeiro, por Esdras, e agora vem a terceira última leva do povo de 70 anos voltando para Judá. Então, nesse ponto teológico, o tema central é que há realmente esperança, mas essa esperança tem de estar concretizada na reconstrução do templo, do culto e do sacerdócio, que é a adoração. Então, era muito mais do que só construir um muro. E eu fiz uma pergunta anteriormente aqui: por que retornar para ajudar? Poderia colocar uma ação qualquer. Há alguma particularidade em relação a ajudar? A promessa do Messias. E qual é a promessa do Messias anterior ao cativeiro babilônico? O que Deus fala em relação a essa nação chamada Judá? Que o Messias, o remanescente fiel, esse convívio que desceria do céu, aquele que guiaria o povo com cedro, com justiça, o Cordeiro de Deus, como João diz, ele viria de onde? Judá. Eu fiz aqui a pergunta para o Jefferson Evangelho. Aí você tirou e parou com a pessoa que está no caminho do Senhor e ele vai para o cativeiro com a vida. Ele fica e perde a sua identidade. A primeira coisa que ele pensa quando ele decide sair do cativeiro e Deus dá para quem já sair, que leva algum Neemias da vida ou um outro homem qualquer para restaurar essa adoração, essa pessoa desviada, a primeira coisa que ele fez é o seguinte: Deus, aquele Deus que eu ouvi lá na igreja ou uma outra igreja, ele me prometeu alguma coisa. Por exemplo, ele falou para mim que nunca me deixaria só. Ele falou para mim, quando eu estava lá, naquele tempo adorando, que eu poderia ter aflições, eu passaria por ela. Jesus nunca me disse que eu não passaria por isso, mas que eu passaria nisso, mas com ele, e não sozinho. É diferente. E a pessoa, quando está lá em cativeiro, ela vai lembrar das promessas de Deus. E uma coisa que mostra o ser humano é quando há uma promessa na sua vida. Se a gente já age, fica feliz com alguém, ser humano, nós somos falhos, quando promete alguma coisa para você, eu sou igual criança. Quando minha esposa fala alguma coisa para mim, promete que fica em cima dela. A minha formatura agora terminada vai ser final do ano. Ela falou: Paulo, eu vou te dar uma formatura. Eu fico todo dia em cima dela: calma, né? É dezembro.
promete, ele cumpre. Foi o que aconteceu com o povo. Ele sai em 70 anos de cativeiro e começa a rodar. Aí começa a juntar, Rogério. Para onde nós iremos? E agora onde nós faremos? Olha, não temos mais identificação. Aquelas terras que nós estávamos, que diz para nós como a Deus, cantaram nossas harpas, junto aos rios da Babilônia, Rio Tigre e Rio Eufrates. Mas como nós podemos adorar a Deus em terra estranha? Eles pediram a nós não temos como. Perderam a nossa identificação. Aí quando eles foram libertos, eles falaram assim, pai, agora, para onde nós iremos? E Yahvé, o Criador dos céus e da terra, ele nos disse que nos enviaria o Messias. E da onde viria esse Messias? Viria de Judá. 70 anos está vivendo na Babilônia. No caminho para ir para Judá, para restabelecer a promessa de Deus na vida dele, culto, adoração, sacerdócio, no meio do caminho, pela primeira vez, o povo de Israel falou chamado de judeus. E assim começa uma nova fase. Bem, Neemias nasceu mais ou menos, uma data precisa, em 480 anos antes de Cristo. Foi o nascimento de Neemias. Ele nasceu na fortaleza de Suzã. Na época, era uma nação completamente fortalecida. Suzã, capital da Pérsia. Nacionalidade, mesmo nascendo na Pérsia, ele era israelita. E os pais eram israelitas. Nesse qual se disseram o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, para a grande miséria de presos, e o muro de Jerusalém perdido, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Ao longo desse semestre, analisaremos a vida, a obra e o ministério de Neemias. Veremos como deu a reconstrução dos muros de Jerusalém, uma reconstrução. Israel e como eles, ao se voltar à palavra de Deus, teve a sua fé renovada. Nesta lição, em particular, destacaremos os aspectos biográficos de Neemias. Destacaremos também a crise que o levou a se entender diante de Deus, o seu povo e agir ousado sabiamente, a fim de restaurá-lo espiritual e moralmente. Crise em Jerusalém. Antecedente histórico. Por causa da sua temperada política exterior, o reino do norte, composto por 10 tribos. Quando aquela época vinha lá, Salomão ele entra no reino, Salomão, descendente de Davi, ele entra no reino, ele toma posse do reinado. Mas o que aconteceu com Salomão? Todos aqui sabem. O que aconteceu com Salomão? O que aconteceu com ele, com Salomão? Oi? Por quê? Você pode falar de Israel. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito? Salomão entra no reinado e automaticamente, porque ele sabia da lei divina, ele queria deixar com que as 12 tribos, até então, aquela história de Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos, vai ter 12 tribos de Israel como uma nação israelita. Mas ele, Salomão, isso quer dizer, sabe o que ele trazendo a sua esposa lá, para Israel, isso vai porque a nação de Israel, ela completamente esperta e ignorada. Deus queria uma aliança única, porque Israel deveria representar Deus como uma nação nacional. Aí há uma divisão do reino, 10 tribos para o norte e 12 tribos para o sul. E não deveria ser assim o plano de Deus. Pelo contrário, Deus queria uma unidade. Deus queria algo singular. Deus queria algo único. Agora a pergunta é, isso vale para os dias de hoje? A igreja de hoje, nós como servos do Senhor, servindo esse mesmo Deus que Israel servia nessa época aí, a igreja, ela deve ser singular, sim ou não? Ou até que ponto nós, como servos
decreto de Deus, devemos deixar outras nações, outras raças, línguas, entrarem no nosso meio. Até que ponto nós devemos estar por pé atrás? E que relacionamento que Deus quer? Será que Deus ele é racista? Deus queria só Israel, não queria os filhos babilônios, os medo-pertos, é só Israel, e hoje com a igreja. Deus só quer os crentes. Nós não podemos perder os nossos princípios. Quem tem uma outra resposta? Oi? Deus quer salvar a todos. Quem veio aqui a semana passada? Não. Lembra que eu falei sobre a visão de Israel e a visão da igreja? Você que acha com Rogério? O diabo do Rogério, ele é Israel, a nação de Israel. Nele é composto as 12 tribos. Está aqui os 12 filhos de Jacó. Ele é a nação de Israel. Isso composto por Deus, através de Abraão, Isaac e Jacó, e ali Deus forma uma nação chamada Israel, para que Israel pudesse representar a Deus. As nações vizinhas, elas tinham que olhar para o Rogério e ver que o Rogério, Israel, tinha um Deus. E esse Deus era diferente do Deus da Síria, da Mesopotâmia, o Deus da Babilônia, o Deus da Medo-Persa. Todas as nações tinham que olhar para Rogério e dizer, poxa, ali tem um Deus criador dos céus da terra. Esse Deus ele é poderoso. Ele é um grande eu. Agora, eu, no Novo Testamento, no Novo Mandamento, sou a igreja. Somos nós. O que nós explicamos em relação a isso, semana passada? Israel, ele tinha uma visão diferente da igreja de hoje. E a igreja de hoje está querendo ter a mesma visão de Israel. Por quê? Israel, ele tinha uma visão chamada centrípeta. Ah, presbítero, o que é isso, professor? Israel, eles estavam no campo deles, adoravam a Deus no templo, faziam todo o seu sacerdócio de culto, adoração a Deus, e quem quisesse, qualquer nação, conhecer esse Deus Criador, queriam olhar para Rogério. Rogério não fazia esforço nenhum, como Israel, de ir até nação nenhuma. Ó, você é Babilônia, você quer servir de Deus? Olhe para mim. Era a visão de Israel. Aí Jesus, ele chega e dá um novo mandamento. O que ele faz? Agora toda a igreja. A igreja já não é mais como Israel. A igreja já não é mais centrífuga. A igreja é centrífuga. Todos vocês aí, donos de casa, têm máquina de lavar, alguma coisa que tem nome lá, centrífuga, né? Tem? Você ouviu falar disso aí? Quem tem que ser centrífuga? Mas o que a situação faz? Ela põe lá fora e espera. Tem isso? Lá fora. A igreja que somos nós hoje, nós queremos ter essa visão. É a visão chamada centrífuga. Ou seja, não é mais como Rogério, como Israel. Essa visão de que todos têm que olhar para ele para se converter. Não, é ao contrário. Hoje a igreja, como nós temos que, se o varão aquele é babilônio, se você é do Persa, se você é assíria, se você vivesse no tempo do Rogério Israel, você teria que olhar para Rogério para conhecer esse Deus. Eu vou até o Rogério. Agora nós podemos viver na época de hoje. Eu, como igreja, eu tenho que ir até vocês. Você vai poder ser. Deu para entender? Nossa igreja. Então, eles foram levados lá para a Babilônia. Ficaram lá. Na revistinha está assim com aquele, ó. Eles foram levados no norte, composto por 10 tribos, foi gente pela Síria para humilhar ainda mais os filhos de Israel, levou os cativos à Mesopotâmia. Isso aconteceu em 722 a.C. Essa aí, ó, 722 a.C. foi o reino do norte. Na época, era o Samanazera, rei da Síria.
levaram o reino do norte cativo. E é interessante notar que quando eles foram levados cativos, o reino do sul, que foram as duas tribos, que foram divididas, Salomão e seus filhos, por isso que houve toda essa demanda de cativeiro, de castigo de Deus, devido lá a Salomão. O reino do sul começou a contar e rir. Aí Deus chega e fala para eles, ó, por que vocês estão rindo aí, vocês duas tribos? 10 foram levados. Se vocês fizerem como eles estão fazendo, vocês também serão levados. E aconteceu ou não aconteceu com eles? Não fizeram a mesma coisa que o Reino do Norte, a Reino do Norte. Eles começaram a se desviar. Aí Deus faz o quê? Usa o rei Nabucodonosor e leva cativo. O rei da Babilônia, 70 anos de cativeiro, como previsto a Escritura Sagrada. Né? Porque houve divisão no reino. Para o dia de hoje, é possível o ministério estar prospero se não há unidade? E quando você olha a palavra de Deus, olha a Bíblia ela é inteiramente única, singular, ela não tem divisão. E nós falamos aqui semana passada, há 2 semanas atrás, sobre a unidade de Cristo. Quem, na palavra de Deus, é o maior exemplo de unidade para nós hoje? Quem vocês acham que é? Vocês olham assim, meu Deus, isso aqui é um exemplo de unidade, tem que ser como de ser único, de ser mútuo, de não haver divisão. Aqui outro capítulo pela divisão do reino. O norte levado ao depois o sul também. Todos foram cativeiros. Mas Deus deixou um remanescente. Aí você lê a palavra de Deus, lê a Bíblia, medita nela e você olha aqui e fala assim, poxa, esse aqui é um exemplo de unidade para mim. Eu preciso viver essa unidade. Unidade com o Pai, seguindo com a igreja, com o pastor, com os irmãos, como Jesus orou, Pai. Aí traz o discípulo. Agora a pergunta é, na Bíblia, quando vocês leem e observam, quem é o maior exemplo de unidade? Olha a palavra de Deus. O maior exemplo de unidade na Bíblia, quem é? O maior exemplo de unidade, de mutualidade, de conciliação. Fala alto. A Trindade. É ou não é? Eles brigam entre si? Discutem. Não, né? Então, veio Nabucodonosor contra Jerusalém, deitou por terra os santos céus e derrubou os muros da cidade santa. E em seguida, levou os filhos de Judá cativos da Babilônia, onde permaneceriam durante 60 anos. E eles sabiam disso. Foi profetizado isso, que eles iriam 70 anos. E Jeremias ele relata muito bem sobre isso. Porque Deus falou a vocês que serão levados cativos durante 70 anos na Babilônia. Mas Deus, como sendo seu Deus, eu deixarei o remanescente fiel. E Deus deixou ele lugar. E alguns homens se levantam nessa época e fazem profecias falsas, não é verdade? Ó, é mentira. Mas você está 70 anos, não, é muita coisa. Vocês vão lá rapidinho vão voltar. É isso que a Bíblia diz, a Jeremias. Pessoas dando falsas profecias de um falso cativeiro que eles levariam, mas não, eles sabiam que eram 70 anos. Isso vale para nós hoje. Muitas das vezes, Deus ele fala alguma coisa conosco em orações, e profecia que eu levanto a pata, até mesmo num curso, numa pregação ou numa aula, e você sente que Deus está falando contigo. Aí você fica já preparado no convite. Que aquele cativeiro será teu. E por um certo período de tempo você vai passar por ele. Não é meu, nem a matéria é teu, mano. O cativeiro. E Deus fala, esse tempo de cativeiro é teu. Aí vem outro falso profeta e fala assim, mentira, você não passará por isso. Mas você já foi avisado anteriormente que você passaria. E na verdade aqui eles passaram 70 anos de cativeiro. E aí perderam as duas.
Deus dá um descanso. Número 2. Com a ascensão do Império Medo-Persa no ano 565, o rei Ciro, instigado por Deus, permite que um grupo de judeus retorne a Jerusalém, a fim de reconstruir os muros da cidade e reerguer o santo templo. Daniel 8:3 e Esdras 1:1. Aí Deus continua colocando isso. O desejo do coração de Jeremias, quando é marcado, fala assim, ó, Jeremias 1:1. Jerusalém está completamente assolada. Né? Aí ele olha e percebe que os irmãos dele ali estavam em declínio. O templo já havia se erguido. E na verdade não foi um templo igual ao templo de Salomão. Foi igual ao Salomão. Porque o de Salomão foi completamente destruído. Né? Quando é invadido, durante aqueles 70 anos. Mas eles voltam reconstruindo um novo templo. E como é que era aquele templo? Não? Não, ele era inferior à estrutura do outro. É como se hoje, de repente, quando for, já que nós temos aqui no Ministério hoje, quando o povo inteiro permite que esse templo aqui seja destruído. Eu dou um exemplo. Aí coloca o pastor, por exemplo, lá onde nós estamos novamente. Vamos supor que a gente nunca tinha de falar. A Deus fala assim, destrói isso aqui e bota a gente naquele segundo tempo. Aí nós estamos acostumados aqui, por exemplo, com espaço muito grande, estamos acostumados com bancos todo estofados, a coisa mais central. Aí Deus destrói, permite a destruição desse tempo e leva isso para um tempo pequeno. Aí você vai e fala que nem a Deus vamos lá para nós. A glória dessa última casa será maior E a primeira? é da primeira. Por que ele falou isso? Porque aqui na região desse tempo de Neemias, o povo se superou uma adoração, digamos, sem sentimento no coração, porque o tempo era menor do que o tempo de Salomão. Aí a gente fala, a glória dessa última casa será maior. A gente fala muito isso, né? Por que isso? Varão, tu que desviou da palavra, foi que diz que a glória dessa última casa será maior que a primeira. É verdade, é aplicativo. Mas na interpretação, o que é Deus quis dizer? O contexto aqui de Neemias, essa redução. Ué, mas Ageu é um profeta positivo. Neemias está por antes. Logo depois vem Ageu, são nós. E tem a ver com o varão transformado em música da pessoa do Deus. A adoração sacerdote de Deus. Por que Ageu fala isso? Primeira vez nós adoramos o templo lá de Salomão. Agora o novo templo está erguido.
tempo ele foi estabelecida essa glória? Sim ou não? É isso aí mesmo. Mas você esqueceu de concluir. Por que a glória da segunda casa não é da primeira? Porque Jesus entrou naquele tempo que eles chegaram para orar a Deus. Isso aí. No Novo Testamento, quando Jesus está lá, ele entra no templo. A própria glória de Deus, que é o Deus Jesus, o cumprimento, o Deus encarnado, o Emmanuel, que é a glória única de Deus, o Filho amado, feito carne, ele entra naquele templo que foi estabelecido de homem. A glória da segunda casa foi maior. Foi, porque agora não era mais somente a presença de Deus como uma glória, como uma fumaça, como uma nuvem. Agora era a presença real da glória. O próprio Deus entrou naquele tempo. É rapidinho. Ele falou que Jesus entrou no tempo e entrou em carne. Vocês concordam? Ele entrou em carne? O Espírito também. Vamos fazer uma teologia aqui. Jesus, ele é Deus e homem ao mesmo tempo? É. Não, e quando ele agora teve não. fome, vocês estão entendendo? Não. E quando ele falou milagre, questão de ser homem. E hoje lá, como é que ele é? Espírito. Tem certeza disso? Precisa dizer. Ele continua sendo homem. Jesus, ele tem algo de nós que Deus não tem. Tem algo de Deus que nós não temos. Ele é a perfeita interseção entre Deus e o homem. O apóstolo Paulo fala de Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E o que morreu lá na cruz foi o Jesus, Homem. o corpo. E a Bíblia diz que no terceiro dia, o que ressuscitou foi o corpo de Cristo. Então, se ele continuar sendo homem, que a Bíblia diz que ele andou 40 dias, ele falou, ele foi tocado. Ele comeu. Ele também comeu. Então, como o Barão falou aqui, o corpo glorificado. Que nós teremos um dia. Você fala? Vai falar. Vamos lá. Vamos lá. Porque havia uma briga, até nessa leva dos judeus com os samaritanos. Por quê? Os samaritanos estavam Deus aonde? No monte de um judeu, no templo. Aí fica, estão adorando os Deus no monte. Nós, no templo. Aí briga, samaritano, monte. Aí os judeus, templo. Aí Jesus fala assim, nem nesse monte, nem Jerusalém faz. Por quê? E quem estava querendo dizer? Quando eu morrer e ressuscitar de Deus céus, e viemos cristãos, não vocês estão no monte, nem em Jerusalém, mas tem todo lugar. Não, aqui hoje foi um tempo mesmo. Aqui é tempo. Agora, a segunda cara, como a missionária falou, a pregadora aqui, essa segunda glória, ela seria estabelecida no tempo de Jesus, na plenitude de Cristo em todo o tempo, como é que você entendeu? A volta de Zorobabel, 3. Sob a proteção de Ciro, uma primeira leva de 42.360 judeus, sob a liderança reforma, sob a liderança de Zorobabel, a Jerusalém, para reconstruir a cidade e a casa de Deus. Tá vendo? Não era só isso. Havia muito mais. Tudo eles muitos eram adotados. Mas Deus queria muito mais a Deus de Jerusalém. Deus queria uma glória total. Então, por tudo. A primeira leva de Zorobabel, a segunda leva Esdras, e a terceira leva Neemias. E na frente de Deus, sua terra. No Êxodo, a população de Israel era, de acordo com alguns cálculos, de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Mas esse número foi decrescendo a proporção que o povo se revelava contra Deus. A
desobediência é pecado, e todo pecado traz irreparáveis consequências. Por isso, deve ser afastar-se da identidade e de tudo que possa prejudicar a comunhão com o Senhor. Certo ou errado? Hebreus 12 fala assim, deixai todo o pecado de lado e... Qual o cumprimento? Deixai todo o pecado de lado e... embaraço. Tem coisa, varão? E na nossa vida, na minha, na tua, não é pecado. Você olha assim, e fala, poxa, isso não é pecado. E você deixa aquilo ali virar um rolo na sua vida. Mas Hebreus fala que pode não ser pecado, mas é um embaraço. E como sendo embaraço, ele também tem que ser retirado da nossa vida. Porque você olhar para o texto de Hebreus, ele fala da corrida. Ele fala assim, ó, portanto, dando alusão ao versículo anterior, ele diz que corramos, ao mesmo tempo correr, mas com paciência, a carreira é que nos está proposta. E qual é a carreira que nos está proposta? E essa carreira, Hebreus fala que todos nós somos vencedores. Não há perdedor nessa carreira. Mas para que você venha vencer e chegar ao final e pegar a sua coroa da vitória, é necessário que venha deixar o pecado e embaraço. Então tem coisas na minha vida que não é pecado, mas é embaraço. Aí eu... Zorobabel começou a reconstrução pelo altar. Se ele acaba sem ruínas, nada prospera no meio do povo de Deus. É verdade isso mesmo? Se o altar estiver em ruínas, não prospera o povo de Deus? O que você acha, né? Se o altar estiver em ruínas, o povo de Deus pode prosperar? Não. Então, nós podemos dizer que começa primeiramente aqui. Se tiver alguma coisa errada aqui em cima, o que está embaixo? Errado também. Está errado. E nos altares de nossos corações, o que você acha? Nós, como igreja, nós temos dentro de nós quantos deuses guardados, temos ou não temos? Eu costumo dizer que eu estudei essa questão e no amor que refere a Deus, essa escolha única, Abraão, quem teve que escolher, tem que Abraão, o que você quer? Eu sou Abraão, o modelo de atenção, de escolha dentro do meu coração. Ídolos que precisam ser retirados, preferências que precisam ser retiradas. E Deus fala isso na reconstrução do templo. Primeiramente, na primeira leva, ele escolheu ali a reconstrução do altar. O primeiro exemplo ali, o primeiro item a ser retirado era o altar. A adoração única ao Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Aquela até que deu ontem, aí vi sobre a relação dos javistas e dos eloístas. Eu já falo sobre isso. Adoração javista e eloísta. Eu falei que eu não sei qual posição eu sou. Se eu sou javista ou se eu sou eloísta. Isso é uma outra matéria. Então eu sou Abraão. Eu estou ali adorando a Deus, de voz audível, eu ouço a voz daquele Criador, Riavé, quem é javista, quem não crê, o Eloí, e ele fala para mim os acontecimentos e tudo que eu tenho que fazer na minha vida. Eu, a minha esposa chamada Sarai, como a tradução aí fala, eu, Abraão, mas eu tinha os meus preceitos, eu tinha as minhas escolhas. Eu sou um ser humano. Eu, como Abraão, eu tenho momentos de vida, altos e baixos, lado esquerda e direita, mas agora é de Deus. Aí Deus primeiramente falou para Abraão, a mulher que você tem, chamada Sarai, ou Sarai, ela não será mais a tua mulher, porque Sarai quer dizer tua princesa. Aí Deus fala, agora não será mais Sarai, agora será do nome chamado Sara, que em hebraico quer dizer minha princesa.
será. Aí está, e será dos filhos da sua velhice e será o filho da promessa. Porque Abraão, que será que faz de nação? Foi feito. Veio Isaac, Jacó, os 12 filhos, e a nação de Israel, aí até hoje. Mas eu, Abraão, eu tinha uma escolha. Tinha que escolher entre Deus, Yahvé, o Criador do céu e da terra, e entre meu amado filho Isaac. E agora? Olha o meu coração. Eu amava Isaac, é o filho da promessa, é aquilo que Deus me prometeu. Agora a pergunta é, varão, está falando, varão? Janderson, a pergunta é, Rogério, Janderson, eu como Abraão, eu tinha que escolher, porque eu amava meu filho Isaac. Mas Isaac me impedia de adorar o único Deus. A pergunta é para nós hoje. Quantos Isaac estão diante de nós que nos impedem de adorar a Deus? Será, por exemplo, a denominação chamada Assembleia de Deus? É o meu Isaac? Como um varão no seminário, eu como um bom batista que sou, falei, varão, Deus vai montar para batista, vem para a Assembleia, Deus vai montar para uma igreja invisível. Será que o Isaac que está dentro de mim é minha esposa, é o meu marido, é realmente meu filho? Como o pastor falou aqui, é a minha família que está acima de Deus? Será que meu Isaac me atrapalha? É o meu emprego? É aquele tão sonhado pelo fruto que eu quero, e isso faz com que eu venha deixar Deus em segundo lugar? Aí Deus fala, Abraão, me dá teu filho Isaac. Agora já era. Mas Senhor, eu amo Isaac, é meu filho da promessa. Aí Abraão tem uma escolha, ética cristã, escolher entre quem ele mais amava, e escolher a Deus. Quem Abraão escolheu? Deus. Pode levar. Embora ele soubesse Deus é saber. Mas Deus poderia mudar. Quem pode conhecer a mente de Deus? Ele é Deus e ele faz o que é como ele quer. Então, toma, Senhor, meu filho Isaac. Eu vou ficar com Deus. E até o que é a ti, Deus. Foi ou não foi? Oi? Porque não filho de Ismael? Porque não era o filho da promessa. Da promessa é aí o professor dele caiu. Então, a primeira coisa que Deus fez foi continuar a relação. Na nossa vida não é diferente. Algum tempo depois, os inimigos levantaram e denunciaram a reconstrução da cidade e o rei Medo-Persa, que nessa ocasião era a Caxerta. Elias ia para aquela cidade e começar aquela obra maravilhosa que ele fez. Eles pediram-lhe que ordenasse a paralisação dos trabalhos, mas com a subida de Dario ao trono, a obra foi retomada e concluída, porque está em decreto. E existia uma lei no Antigo Testamento, porque quando uma nação ela era levada cativa, e quando estava um outro rei, mudasse aquele sistema, automaticamente pela lei, aquela nação cativa podia ser liberta. O que aconteceu lá do campo partido, aí teve a automatização, digamos assim, do povo de lá retornar para a sua terra. E assim eles retornam para a sua terra. Mas para a subida de Dario, como a obra foi tomada por essa é o capítulo 6. Você irá lá para ver toda essa trajetória quando relata. O santo templo foi reinaugurado. Quem é Neemias? Chamado Neemias. Capítulo 2 aqui, ó. Existe. Seu nome significa Deus consola. Ele era filho de Acali
faz uma sua família. Ele não fala de esposa, ele não fala de filho, ele não fala de família. E no último capítulo, ele fala assim, ó, meu Deus, por mim mesmo, pela obra, ele não fala pela obra da minha família. Quer dizer que Neemias era um homem só. E outra coisa, ele diz, provavelmente ele era eunuco, por quê? Porque ele trabalhava na corte do rei. E o rei ele tinha a sua rainha. E só quem perdia a rainha era hoje eunuco. Isso aí é conclusão que eu nunca oro por isso. É a buscar da igreja da época. Então, ele era o eunuco. Quem está vendo o eunuco aqui? Quem não sabe? Sabe o eunuco? O eunuco era um homem que era chamado por Deus. Ele tinha um ministério separado e geralmente trabalhava para a ilha de corpo, eles eram castrados. Eles não tinham muito trabalho, porque trabalhavam mais na ilha, então eles eram castrados. Eles não tinham prazer de lugar, não tinha prazer para trabalhar, para entender a rainha. É isso mesmo? Então dizem que Neemias, por dar o livro dele, não falar sobre a família dele, ele trabalhava com o rei rainha, ele era também um eunuco. Pode se afirmar assim. Chamado por Deus. 14 anos depois da expedição de Esdras em Jerusalém, em 444 a.C., Neemias recebe um jeito preocupante notícia de Jerusalém. Apesar de tanto tempo já estar funcionando, conforme as leis vistas, a cidade encontrava-se ainda abandonada. Por que o Senhor falou aí isso? Ele então fez o chamado de Deus para deixar o seu corpo palaciano e viajar para Israel, a seguir construir os muros da cidade santa que acabam perdidos de suas portas queimadas ao fogo. Aqui temos uma grande lição. Templo tem muros, a igreja tem? Quem quer dizer aí? O quê? Templo tem muro, igreja tem? A pergunta é, doutrina é fundamental para a igreja? Sim ou não? Sim. E qual é a doutrina da Assembleia de Deus? De vocês aí? Qual é a doutrina de vocês? Eu perguntar para o doutrina mais específica. Vocês são pré-tribulacionistas, médio-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas? Vocês creem que a igreja vai subir antes, durante ou depois da grande tribulação? Você tem a Apocalipse, a Bíblia estava no vocês. Aí eu fiz uma coisa com vocês. A parodia, a escola de poder vai estar lá em cima. Então, quer dizer que até hoje para nós. Então, nós como na Assembleia de Deus, nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que nós vamos subir antes da grande tribulação. Os 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio aparente paz, onde fica a regra lá, 3 anos e meio de guerra, de destruição total. Nesse meio tempo, antes de tudo, a igreja sobe. E lá em cima, aqui, os 7 anos, vai acontecer, sabe o quê? Chamando de parousia, ou seja, as bocas do cordeiro, para ser o tratamento de Cristo com a igreja. Nós estaremos lá em cima. Depois, após 7 anos, aí que a
tudo era por inteiro. Mas o ano ficava, já dura hoje, 2009 anos. O ano ficava, é o ano da graça. Então, para a doutrina, antes da tribulação. Nós estamos no pré-tribulacionismo. Vamos subir antes da tribulação. Outra coisa, nós estamos também, nós estamos dispensacionalistas. Nós temos inocência, consciência, governo humano, teocrático, juízes, reis e hoje sempre que fala sobre isso, lá ele fala assim, ó, quem são esses? Na Apocalipse, João, quem são esses? Quem é essa multidão que está bem vindo? Então está falando a glória. Aí fala assim, quem são esses que estão chegando agora? Estão chegando no céu. Aí fala assim, João, eles são aqueles que vêm da grande salvação. Vai difícil. A pergunta é, se o Espírito Santo reconvence o homem, ele vai ter que subir a cabeça, como é que vai ter isso aí? Não me pergunte, não sei. É mistério de Deus. E a igreja que primeira palavra de Jesus que pregou aos espíritos dos 7 dias. Ó. Jesus falou que a Bíblia diz que Jesus de Mateus, ele foi lá no inferno e pregou aquela coisa. Pô, pregar o quê? É a libertação. E aí? Isso que é isso são 12.000 versões de Cristo. Quem é aquela terra? O Deus diz assim, tem que ver só. Você precisa saber. Vamos dar só. Nessa palavra que eu falei aqui, você quer mais que vamos lá. Falando, não está dizendo nada para trás, está ouvindo depois? Vamos lá. 1:3. Orando em tempo de Cristo. Atentei-me e chorei. Ao tomar conhecimento da situação do fogo em Jerusalém, Neemias sentiu incomodado foi orar ao Senhor. Uma oração regada com grandes lágrimas e acompanhada de jejum, lamento, adoração e confissão, é o exemplo de como o homem de Deus deve proceder em momentos de crise. Né? E é nos momentos de crise que Deus ele revela a nós. Muitas vezes, quando está tudo bem conosco, nós não conseguimos enxergar e ouvir a Deus. É no momento de crise que ele se revela a nós. É no momento de aflição, de solidão, de crise, que você passa a descobrir quem é Deus na sua vida. Não é assim que é. De repente, quando no momento de crise, todos se abandonam. Você foi assim, eu não tenho meu amigo. Aí Jesus fala assim, ó, já não joga mais terra. Nem sempre o pastor está conosco, porque ele não é onipresente. Mas vai ter um momento que você vai precisar de um bom trator. E aí ele fala para você, eu sou a porta de você. Eu sou. Então, é nesse momento, como Neemias ali, é que Deus se revelou no sétimo mandamento. No momento de maior dificuldade que já tive na vida, foi que Deus se revelou a ele. Isso acontece conosco. Momentos mais difíceis da nossa vida,
Por quê? Neemias já estava sendo abençoado, mas ele não queria muito mais que isso. Ele queria poder e ele queria autoridade. Ele teve a bênção de Deus. Buscou a Deus, Deus deu mais para ele e ele passou de um estágio maior. Não só a bênção, mas Neemias, ele teve autoridade sobre ele foi mãos. A pergunta é, Jesus, ele tinha autoridade? Ele tinha poder ou tinha poder que tinha autoridade? Qual é a diferença de Jesus? Neemias também teve autoridade. Poder não é autoridade. Poder, ele é imposto. Autoridade se conquista. Pastor, ele tem poder, ele tem autoridade. Quem tem autoridade, ela não perde, porque a autoridade ela é conquistada. O poder se perde, o poder é imposto. A dona presidenta Dilma, ela tem o quê? Poder. Poder. Daqui a 4 anos ela pode perder esse poder. Mas o pastor, tudo conforme Deus não está botando, além do poder que ele tem, ele vai morrer e vai continuar tendo o quê? Autoridade. Quer ver? Aí vai. 2, 3. Não, vem ter o poder, ó. Olha lá, bota aqui, ó. Você vai entender aqui. Olha só, olha o que Neemias fez. Aqui, lê para mim Mateus 7,7. Olha o que Neemias fez. Mateus 7,7. Neemias recebeu de Deus a incumbência de erguer os muros, mas antes da primeiramente ergueu o altar, a adoração, culto de Deus. E Neemias começa a orar nesse momento de crise. E Deus dá, além da bênção que já tinha dado, poder e também autoridade. Lê. Pedi, já-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Batei e abri-vos-á. Hoje. Porque aquele que pede, recebe. E que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bem aos que vos pedirem? Não. Ela leu onde, ó, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-vos-á. Olha Neemias. Neemias pediu, Deus deu bênção. Neemias buscou, Deus deu poder. Neemias foi muito mais além. Deus deu autoridade. É o que aconteceu com Mateus 7,7 e o que acontece conosco hoje quando buscamos a Deus pelo difícil primeiro. Se você quer somente ficar no campo da bênção, somente ser abençoado, também não é errado, você simplesmente busca a Deus. Buscar a Deus em todo tempo em oração. Você buscou, você vai receber bênção. Quem busca, o quê? Bênção. Mas se você quer ir muito mais além da bênção, se você quiser ter poder, você vai começar a ir além. Então, na lei de novo. Perdão aqui, ó. Quem pede, recebe bênção. Neemias pediu. Se você não está pedindo a Deus, Deus vai te dar simplesmente a bênção. É bom, é ótimo ser abençoado. Mas Deus quer muito mais além. Como sempre o Neemias quer fazer conosco. Ele não só pediu, ele pediu e recebeu bênção. Aí foi mais além. Porque ele começou a buscar ao Senhor. E quem busca, encontra. Quem busca, encontra. Ele começou a buscar. Ele subiu de um patamar. Ele estava aqui na bênção. Ele começou a buscar. E ele recebeu o quê? Autoridade. Poder. Neemias não foi somente abençoado, mas também ele começou a ter poder. Subiu um patamar maior. Que acontece também conosco. Não precisamos só pedir bênção. Buscando mais, nós vamos receber poder. Neemias precisava muito mais além, porque os muros tinham que ser reconstruídos. O que Neemias fez? Começou a ir mais além de Deus. E assim Deus deu para ele outro patamar. Porque houve opositores, Sanballat, Tobias e tudo mais, para que os muros não precisavam ser reerguidos. Que os muros representavam uma cidade estabelecida. Como nós hoje.
pede, recebe bênção. Quem busca, recebe poder. E agora, ele foi muito mais além. Ele pediu, recebeu bênção. Buscou, recebeu poder. Agora, ele queria mais para repreender os opositores. Sambalat Tobia representa os nossos adversários de hoje, aquelas pessoas que querem frear o nosso ministério, a nossa vida, os nossos sonhos. Aí ele, o que ele fez? Ele bateu. Então, quem pede, recebe bênção. Quem busca, encontra poder. E quando se bate, se abre. Veja bem, gente. Quando se busca mais além do patamar de ter nível de espiritualidade e comunhão maior com Deus, você começa a bater. E quando você abre, bate, a Bíblia diz que se abre. Abre o quê? As portas do céu e as portas do